Eric, da Universidade Federal de Lavras, que é meu colega agora, posso considerar ele um bom colega de pesquisa, que são as coisas que eu falei, a pandemia, ela teve muitas coisas difíceis, muitas coisas ruins, mas também tudo na vida tem seu lado positivo. Um deles foi começar a trabalhar com o Eric, que a gente começou na pesquisa, né, para modelagem da Covid, e nos tornamos aí colegas de trabalho. Isso foi uma coisa boa. E aí, por exemplo, as aulas online, como eu comentei semana passada, são uma coisa difícil, não sei tanto para os alunos, mas para mim, como professora, tem sido assim uma ansiedade de necessidade de feedback, de olhar para o rosto das pessoas e saber como que elas estão recebendo aquele conteúdo, né, que faz toda a diferença quando a gente está na sala de aula, mas que também nos dá essas oportunidades de, por exemplo, seria muito mais difícil de conseguir trazer o Eric para dar uma aula para a gente, e trazer esses conhecimentos que ele tem, mas que a gente se aproxima, assim, né, por esse novo modelo, então acaba trazendo essas coisas boas. O Eric vai se apresentar melhor. Eric, essa turma é uma turma basicamente de pós-graduação. Nós temos aqui, tem alguns alunos meus de iniciação científica, né, que também estão participando, ou recém-graduados. Tem aluno meu também do grupo que é de doutorado. Mas os meninos que estão fazendo iniciação científica, eles ainda não estão graduados, mas eles já estão na pesquisa comigo e estão iniciando aí, fazendo a disciplina, já pensando em aproveitamento para o mestrado depois. Mas, na maioria, essa turma ela é constituída de discentes da pós-graduação em modelagem computacional, do LNCC, de doutorado e de mestrado. E também tem uma formação bem diversa. Então, nós temos aqui na turma biólogos, que é bem assim o perfil, né, do LNCC. Legal. Tem essa multidisciplinaridade. Nós temos pessoas da microbiologia, da engenharia de produção, sistemas de informação. Nós temos também não só mestrandos e doutorandos, nós temos, que nem é o caso da Cristina, que é pós-doc no LNCC, mas também está participando da nossa disciplina. Nós temos engenheiros de materiais, engenheiro mecatrônico, engenheiro físico, matemáticos, e por aí vai. É uma formação bem diversa, todo mundo em busca desse conhecimento aí da inteligência artificial e do aprendizado de máquina que a gente vai focar. Até agora, nos 3 primeiros encontros, eu fiz a fundamentação de inteligência artificial e mostrei como que as sub-áreas, né, da inteligência artificial se conectam, e aí mostrei ali dentro, né, da inteligência artificial como área de pesquisa da ciência da computação, a caixinha ali dentro dessa sub-área, que é a modelagem baseada em agentes, que eu passei a admirar muito e gostar muito depois desse trabalho que a gente começou a fazer junto. Então, eu acho que para eles conhecer isso, principalmente do ponto de vista de um especialista, é muito legal porque eles podem desenvolver coisas muito boas para a tese, para a dissertação deles, mesmo que seja resolver uma parte de um problema, tá? E, turma, olha só, vou falar uma coisa para vocês, eu fiz propaganda para o Eric, que vocês são uma turma participativa, tá? Não vão fazer igual mãe que faz propaganda do filho, que daí depois o filho faz tudo ao contrário. Então eu fiz uma propaganda que vocês são participativos e etc, tá? Então, aí o Eric vê como que ele quer, se ele quer que possa interrompê-lo ou fazer pergunta só no final, aí vou passar então para você agora, Eric, fica à vontade. Beleza. Tá com você. Show de bola. Obrigado, Marisa, pelo convite. Quando a Marisa me convidou, eu fiquei muito feliz porque, né, primeiro porque ela me convidou para falar de um tópico que é o tópico que eu mais gosto de falar, na verdade. E ainda mais, né, quando ela me fez a propaganda da turma, né, falando que era uma turma bacana e tudo mais, então eu me animei ainda mais. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar e de trocar conhecimento, né? Acho que a sala de aula hoje em dia ela não é só mais uma via de mão única, né? A gente faz parte de um contexto onde a troca de conhecimentos ela é muito importante. E eu fiquei feliz quando a Marisa foi listando as várias disciplinas que estão dentro dessa turma,
porque a modelagem baseada em agentes, ela só tá se tornando importante como ela está se tornando, né, atualmente, por conta dessa multidisciplinaridade, né, e por conta dessa necessidade das várias disciplinas, dos vários campos do conhecimento, de encontrarem, né, um lugar comum onde elas possam dialogar para resolver problemas do mundo real. Então, eu acredito que a gente vai ter muita interação, né? Eu acho que o assunto vai interessar a todo mundo, porque é um assunto que é aplicável em todas as áreas, desde a matemática, né, até a biologia, e acho que a gente não tem ninguém das ciências humanas, mas passa pelas ciências humanas, passa pelas ciências sociais, e eu vou dar vários exemplos na aula de hoje, então vocês vão ter, assim, inúmeras oportunidades de conhecer as várias aplicações do conhecimento que a gente vai falar aqui hoje. Com relação à dinâmica, eu costumo falar muito, mas vocês podem me interromper, tá? Se vocês tiverem dúvida, não tem problema. Eu vou tentar terminar, né, o assunto de acordo com o programado aqui. Eu programei mais ou menos 1 hora de fala, 1 hora e 10, e aí a gente vai ter uns 20 minutos aí para interrupções, né, questões e tudo mais. E fiquem à vontade para poder interagir, né? O sistema aqui é bacana também, eu consigo ver o chat aqui, então às vezes você quer só mandar uma mensagem, a gente vai interagindo por aqui também. Se quiser abrir o áudio também, para mim não é problema, não. Né? A gente vai acompanhando. Então né, eu dei como título para a nossa aula aí, modelagem baseada em agentes e ciência de dados, né? Isso foi proposital porque a modelagem baseada em agentes ela já existe há muito tempo, né? Ela é uma técnica que já vem sendo implementada por várias décadas. Ela não é uma coisa nova, mas ela ganhou uma repercussão maior agora por conta do desenvolvimento dos próprios computadores. Então, assim, a capacidade computacional ela tem permitido que a modelagem baseada em agentes, assim como várias áreas, né? Assim como a aprendizagem de máquina, né? Várias ideias aí que vocês vão aprender ao longo da disciplina com a Marisa são ideias antigas. Se for pegar o primeiro artigo é da década de 70, da década de 80, né? Só que são ideias que ficaram na gaveta por um tempo, né? Porque os computadores eles não davam conta de processar as coisas e hoje, né, o pessoal costuma estar trazendo de volta, porque a gente já tem uma capacidade computacional adequada para resolver os problemas usando essas técnicas. E eu acrescentei ciência de dados, né? Eu estou, assim, numa pegada agora. A Marisa, durante o nosso período pré-aula de fofoca aqui, a gente estava comentando do livro, né? Que a gente quer escrever junto. E eu acredito que a gente está caminhando, né, para uma modelagem baseada em agentes orientada a dados. Né? Então, a gente tem pouquíssimos artigos nesse assunto. Acho que eu vi um artigo esses dias aí para trás. E é uma tendência porque com a quantidade de dados produzidas hoje em dia, seria um pouco de, vamos dizer assim, você subutiliza a pesquisa se você não se aproveita desses dados para melhorar os modelos que você vai criando. Bom, eu sou o Eric, tá? Eric Araújo, vocês podem me chamar de Eric, não precisa de preocupar em chamar de professor, doutor, né? Engenheiro, não precisa não. Eric. Eu sou doutor em ciência da computação pela Universidade Livre de Amsterdã, tá? Vrije Universiteit. E o meu doutorado ele foi eu fiz no laboratório de inteligência artificial social. Na época o laboratório chamava informática comportamental, depois ele passou a se chamar Social AI, que seria inteligência artificial social aí. Atualmente eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, né, aqui no sul de Minas. Então a gente tem um departamento aí com aproximadamente 350 alunos, a gente tem curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, a gente tem um programa de mestrado também, e eu sou coordenador, né, do Bilbo, né, aí só está o CRIMAI, mas o Bilbo é o Behavioral Informatics Laboratory, que seria o Laboratório de Informática Comportamental, e dentro desse laboratório tem o CRIMAI. Então, o CRIMAI seria como se fosse o braço do meu grupo aqui, que trabalha com criminologia e inteligência artificial. Aí eu coloquei aí porque a Marisa já me ouviu falar demais, então eu tinha que colocar alguma coisa nova que ela não ouviu, para ela não ficar muito entediada também, então eu incluí mais alguns trabalhos aí na parte
de criminologia, e atualmente eu estou como pesquisador visitante, né, na Universidade Livre de Amsterdã. Eu continuo desenvolvendo trabalhos com 2 professores de lá, né, e continuo até dando suporte para alguns alunos de doutorado lá que acabam me procurando às vezes por conta de trabalhos que estão relacionados com o que eu deixei lá, tá? Então a nossa agenda ela é basicamente essa, tá? Então a gente vai falar sobre o que é modelagem baseada em agentes, depois eu vou falar dos trabalhos desenvolvidos com essa técnica, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a modelagem baseada em agentes, um pouquinho focada mais em criminologia, depois a gente vai falar com foco em contágio social, e aí os pontos 5 e 6 é só para encerrar, né, são os trabalhos em andamento e os trabalhos futuros, só para a gente poder encerrar rapidinho e dar contorno para a nossa conversa. Então, eu vou começar falando da modelagem baseada em agentes, para a gente entender, né, um pouquinho do que se trata o assunto aqui, do que se trata a técnica. Então, né, a Marisa já comentou que vocês são da pós-graduação em modelagem computacional, e é interessante como que o termo modelagem ele engana a gente. Né? Eu tenho um colega meu que ele fez parte da LNCC, ele estava comentando comigo que ele puxou uma disciplina de modelagem computacional, né, achando que ele ia desenvolver algum programa no computador e tal, e chegou lá e era matemática pura, né? Falou assim, essa disciplina devia chamar álgebra linear. Né? Então, quando a gente fala do termo modelagem, ele pode dar esse tipo de má compreensão mesmo, porque o termo modelo ele é muito antigo, né? E aqui eu tenho 3 figuras aí para ilustrar para a gente do que se trata um modelo. Então, a gente pode pensar aí na área de moda, né? Então, você tem dentro da moda, por exemplo, quando você quer divulgar uma grife ou quando você quer divulgar uma marca, você contrata modelos, que são pessoas que são treinadas para poder desfilar ou posar para fotos, né, com aquelas roupas que você desenhou, desenvolveu. E aí a modelo, né, o nome da pessoa é a modelo, ela tá ali para poder te dar uma ideia, né, de como que aquela roupa ficaria em você, se você tivesse o corpo da modelo, né? É claro que tem alguns detalhes aí. Então, isso é importante reforçar, não só pelo sentido engraçado da coisa, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que os modelos eles não têm a intenção de ser perfeitos, né? Então, dentro da própria moda, a gente também tem essa pegada. Modelos podem servir para outros propósitos também, então você tem um Fusquinha aí, né? Eu coloquei o Fusquinha porque o meu pai ele é viciado em Fusca, e ele comprou um Fusquinha uns anos atrás aí, né? Minha infância toda foi andando em Fusquinha, então ele... Né? E aí é um protótipo, né? Se você olhar para essa imagem, você sabe que esse modelo, ele representa um Fusca, todo mundo sabe que é um Fusca, né? Mas todo mundo sabe também que esse Fusca ele não é igual ao Fusca de verdade, não é um carro. Ele é um modelo, né? Ele é um protótipo de um carro, então ele não tem motor, não tem freio, você não consegue dirigir, né, o carro, e ele não tem a mesma finalidade de um veículo normal, mas ele está ali para representar algo, né, e pode ser para fins de decorar sua estante, pode ser para quem é colecionador, né, não interessa o motivo que você vai usar, ele é um modelo. E embaixo, né, é um modelo que a gente está mais conectado aí com a parte científica, a gente está mais acostumado, que são os modelos que envolvem equações matemáticas, e que tem como intenção representar, né, coisas do mundo real. Então, os modelos matemáticos, eles vêm sendo utilizados, né, por milênios. Eu acredito que a gente, assim, se a gente for olhar a história da matemática, a gente vai ver que os modelos eles já são extremamente utilizados, né, ao longo da história. E, mais recentemente, né, esses modelos matemáticos, eles vêm ganhando uma força maior por conta do crescimento da aprendizagem de máquina, deep learning e outras técnicas aí, mas dentro da modelagem baseada em agentes também essas modelagens vão ser importantes. Então, gente, repare que quando a gente fala em modelo tem muita coisa, né? Agora, quando a gente está falando de modelagem baseada em agentes, a gente vai tentar separar, né, a modelagem baseada em agentes desses outros modelos para a gente poder entender aonde que a gente está pisando. Então, só para colocar algumas falas aí de alguns cientistas importantes dentro dessa área de modelagem, né, o Starfield, ele fala que um modelo é uma representação com propósito de um sistema real. Então, toda vez que você pensa em modelagem, o que você está
tentando fazer ali, né, cumprir um propósito. Então ninguém faz modelo simplesmente por fazer, né, porque é divertido, ou porque é engraçado. Geralmente o modelo ele tem um propósito, e esse propósito está vinculado a algum sistema real. Né? Então o pessoal da microbiologia, né, vai tentar modelar os organismos, né, os elementos que fazem parte daquela disciplina. Um cientista social vai tentar modelar as interações humanas, por exemplo, dentro da sociedade, e assim por diante. E esse senhor simpático aí que eu gosto muito, né, o George Box, que é um dos caras assim mais referenciados dentro da estatística, ele fala que essencialmente, né, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, isso é importante porque a gente que trabalha na área de modelagem, a gente se pega muitas vezes tentando convencer o cliente ou a pessoa que está comprando aquela nossa ideia de que aquilo que a gente está fazendo é importante. Né? Então a gente vai tentar mostrar que com esse modelo aqui a gente consegue fazer predição desse tipo de comportamento, ou a gente consegue fazer predição do nível do lucro que você pode ter ao lançar um determinado produto. Né? E geralmente a gente pega no dinheiro, e muitas vezes a gente tem essa tendência de esconder um pouquinho de que o modelo ele não dá a garantia de que você vai realmente, né, assim, acertar 100% aquilo que você está projetando. Então, o George Box, eu gosto dessa fala, eu sempre coloco ela nas minhas apresentações, porque ela serve para a gente ajustar expectativas. É basicamente para isso, ajustar as expectativas em relação àquilo que pode ser feito. Então, por que a gente modela? Né? Se os modelos não são perfeitos, por que a gente modela? Então, eu defini 3 pontos aí que eu acho importantes. Né? Então, primeiro, para entender como que as coisas funcionam. Muitas vezes, você olhando para a realidade, você não dá conta de entender determinados fenômenos mais complexos. Então, por exemplo, se você quiser entender, né, dando um exemplo assim bem, né, se você quiser entender, por exemplo, como que acontece o espalhamento de pânico, por exemplo, numa estação de metrô, em um evento de terrorismo, por exemplo. Então, digamos que você tem um evento, tem um terrorista que de repente começa a gritar no meio de uma estação de metrô, ele mostra que ele tem um monte de um colete, né, cheio de bomba nele, por exemplo. Como que a gente vai entender o funcionamento da dinâmica do comportamento das pessoas num contexto como esse? Né? Uma possibilidade é você criar um cenário, né? Então você contratar um ator para poder ir lá, pegar o colete, né, e gritar e fazer com que as pessoas entrem em pânico instantaneamente. Né? Esse é o tipo de estratégia totalmente antiética e que tem assim, resultados totalmente inesperados. Né? Inclusive pode ter um policial na estação que não sabe do que está acontecendo, ele tira uma arma e mata o ator, e aí pronto, né? Esse experimento foi totalmente desfacelado. Porém, se você entende como que funciona o comportamento humano em situações de pânico, e você quer modelar isso, então o modelo ele pode te dar uma compreensão do fenômeno sem que você tenha que criar situações reais. Então a gente modela para entender como as coisas funcionam. Para explicar padrões que observamos, né, né, então a gente entende e a gente explica. Então a partir da compreensão a gente começa a explicar como que as coisas funcionam. E aí como finalidade final predizer. Então a gente tenta ver, né, o que a gente poderia mudar na estação do metrô para reduzir o impacto no pânico das pessoas numa situação como a que eu acabei de ilustrar. Então são 3 pontos aí que eu acho que são mais do que necessários para convencer qualquer pessoa da importância, né, da modelagem. O Green e o Railsback, eles basicamente criaram, né, uma metodologia de modelagem. E o interessante dessa metodologia, e o que diferencia ela um pouquinho das demais metodologias que a gente está acostumado a ver no meio científico e no meio industrial, é que geralmente o ciclo de produção de alguma coisa, ele tem um fim, né? Então ele aponta para algum lugar. O ciclo de modelagem do Railsback e do Green, vocês podem ver que ele é circular e ele é meio infinito, ele é um loop. Então a ideia que eles apresentam é o seguinte: você quer modelar alguma coisa, então você formula uma questão primeiro, que é uma atividade comum de toda pesquisa científica. Você define as hipóteses que você quer testar, então assim, geralmente a partir da nossa intuição, né? E a partir da questão a gente tem uma certa tendência a pensar, eu acho que vai dar isso, eu acho que vai dar aquilo. Então você levanta as hipóteses,
E aí, a partir da questão das hipóteses, você estrutura, né, o modelo. Então, você escolhe a estrutura que você vai utilizar para modelar. E aí, essa estrutura pode ser uma equação matemática, pode ser um algoritmo de aprendizagem de máquina, né, pode ser um sistema computacional qualquer, ou pode ser um modelo baseado em agentes. Né? No caso aqui, o trabalho ele é voltado para modelagem baseada em agentes, você escolhe a estrutura e implementa esse modelo, faz a análise dos resultados, e repara, você pode até, né, a partir da análise dos resultados, sair dessa espiral e apresentar um produto, mas o que, como o George Box já disse, né, os modelos estão todos errados, então a tendência é que todo modelo que você crie, né, que ele passe, né, por constantes atualizações para que ele se torne mais realista, para que ele se torne mais elaborado, né, e por aí e daí em diante. Então é uma área, né, assim, interessante, né, porque depois de um tempo você começa a tratar seus modelos como se eles fossem seus filhos também, porque eles vão crescendo, né, eles têm infância, passa pela adolescência, né, chega na fase adulta, aí quando chega na fase adulta, é porque você já está conseguindo publicar um modelo em periódicos importantes, aí você já começa a tomar cacetada da vida, a galera já começa a bater nos seus modelos, né, então é um processo interessante. Bom, junto com os modelos, né, a gente, assim, além das críticas, né, que os modelos vão receber naturalmente da sociedade acadêmica, todo modelo que você cria vai receber um monte de crítica, porque nenhum modelo vai satisfazer, né, todos os pontos de vista de todos os pesquisadores do universo. Além dessa interação com outros cientistas, você tem um problema que é a complexidade do mundo real. Então, modelar um mundo real não é uma tarefa trivial, né? Os físicos que o digam aí. Né? A gente, se for olhar, por exemplo, como que são os modelos dos átomos, né? Por exemplo, ao longo das várias décadas aí em que os cientistas vão tentando descrever, né? A gente tem vários modelos, né? O modelo do pudim, que depois virou um outro modelo onde você tem um núcleo, né? Onde você tem nêutrons e prótons e os elétrons voando em volta. E hoje em dia a compreensão já é totalmente diferente, né? Com essa física quântica e tudo mais. Então, a complexidade do mundo ela vai afetar os modelos, né? E o que acontece é que sistemas do mundo real, eles provavelmente vão ter uma complexidade alta, o que vai levar, né, o pesquisador, quem está desenvolvendo aquele modelo, a ter que pensar sobre quais aspectos devem ser incluídos no modelo ou não. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho de forma mais clara, né? Eu vou ilustrar com exemplos, mas são desafios aí da modelagem computacional, né? Então, vou passar alguns vídeos aqui, né? Eu espero que vocês consigam ver aí direitinho, tá? Então, esse vídeo aí, ele é um fenômeno da natureza que compreende, né, um grupo de pássaros que, quando eles estão voando, né, eles basicamente definem um padrão espacial aí, né, que eles, como se eles fossem uma nuvem, né, compacta, e aonde essa nuvem vai, né, eles vão e ela vai meio que, como se fosse uma dança, né, que vai ocorrendo aí. Esse fenômeno da natureza é um fenômeno interessante, porque se você tentar modelar esse fenômeno da natureza, utilizando, por exemplo, uma equação matemática, ou um modelo estatístico, ou até um modelo geográfico, por exemplo, você vai ter uma dificuldade enorme de tentar replicar o fenômeno, né? Se você tentar pegar o todo e criar um modelo que descreva o todo. Porém, se você entender como que um desses passarinhos toma a decisão de para qual lado que ele vai voar no próximo segundo, né, e você modela um passarinho e você multiplica ele por 1.000 ou por 10.000, e vocês colocam esses 10.000 passarinhos no mesmo ambiente, eles vão apresentar esse tipo de comportamento também. Então, esse é um dos princípios da modelagem baseada em agentes. Então, você modela um agente e o comportamento coletivo ele vai surgir a partir daquela regrinha que você colocou naquele agente. Então, o mundo é complexo? Então vamos quebrar essa complexidade em partes menores até chegar em um agente. Vamos criar esse agente e a partir dele a gente vê o que acontece no nível macro. Outros exemplos aí de aplicação, né, da modelagem baseada em agentes, né? Esse é um dos meus exemplos favoritos. Então, isso aí vocês vão ver
trânsito, né, em Amsterdã, uma das ruas mais movimentadas na hora do rush aí. E aí, não sei se você sabe, né, mas Amsterdã tem 3 bicicletas para cada habitante. E então, por conta disso, né, o fluxo de bicicleta, a hora do rush é quando as bicicletas estão todas na rua. Então, reparem aí, né, que a gente tem um fenômeno aí que envolve bicicleta, pedestre, carros, né? No final, você vai ver até um pombo tentando atravessar a rua, né, no finalzinho do vídeo. E são todos agentes que fazem parte de um sistema complexo, né? E cada agente tem o seu objetivo, né, que é chegar em um determinado lugar, em um determinado horário, né? E todos os agentes vão ter aí também os seus riscos, né? Então, se a pessoa está atrasada, talvez ela se proponha a correr mais risco, e aí você tem as regras de trânsito também, então você tem a faixa de pedestre, você tem a faixa das bicicletas, né? As ciclovias, as ciclofaixas, né? E as faixas para os carros. Então, o que acontece aqui é que a gente tem um sistema complexo que, se você também tentar modelar ele de todo, né, talvez o problema seja tão complicado que você nem saiba de onde começar. Mas se você modelar o pedestre, o cara da bicicleta, o carro, todo mundo separadamente, colocá-los no mesmo ambiente e ver o que acontece, talvez você consiga observar, né, que aquilo que você assiste numa câmera igual essa que a gente está assistindo, por exemplo, pode ser aquilo que o seu modelo está te mostrando também. Tá? Então, são exemplos aí. Eu não sei como está a qualidade do vídeo passando, né? Talvez esteja dando uns saltos aí, mas a intenção é mostrar um pouquinho, né, da complexidade do mundo real. Não, tá bem legal. Ah, bacana, bom saber. E um outro exemplo que eu gosto também, né, é o exemplo do futebol. Então, quem gosta de futebol, né, já foi no estádio, né, você sabe que a torcida organizada ela é um grupo ali de 100 pessoas, né, e elas basicamente começam a cantar uma determinada música, né, aquele grupo ali que está geralmente no mesmo local, e elas começam a cantar ao mesmo tempo, a mesma música, no mesmo ritmo. Geralmente elas têm uns tambores para poder marcar o ritmo. E aí, depois de alguns segundos, o que acontece é que o estádio inteiro, sei lá, com 50 mil pessoas, está vibrando na mesma velocidade, cantando a mesma música junto com todo mundo, né? Então, esse é um outro fenômeno, né, que, se a gente olha do nível macro e tenta modelar, a gente muitas vezes não tem como saber de onde começa. Mas se você começa do núcleo, né, e entende os fenômenos que estão por trás da propagação do comportamento aí, você consegue replicar o modelo dentro de um sistema computacional, né, o comportamento da torcida, sem maiores problemas. E o último exemplo aí, né, só para mostrar para vocês, por exemplo, como que isso ficaria no ambiente computacional, né? Então, esse é um exemplo de um ambiente de trabalho onde as pessoas estão chegando, né, para trabalhar. Cada pessoa é de um setor, então eles vão procurar a mesa do grupo de trabalho daquelas pessoas. E aí você consegue, por exemplo, a partir dessas simulações, tentar entender como que você pode melhorar o ambiente de trabalho de forma a melhorar a colaboração dos colegas, por exemplo. Você vai ver que alguns coleguinhas aí vão ficar isolados na hora de chegar no trabalho. Como que você integra essas pessoas? Então, repare que a modelagem baseada em agentes, ela tem um pezinho no mundo real, ela tenta abordar a complexidade do mundo real, mas de uma perspectiva muito mais simples. Então, quando a gente faz modelagem baseada em agentes, eu estou falando o seguinte: a gente vai ter como elemento central do nosso modelo um agente, que é um indivíduo autônomo, com propriedades e ações dentro de uma simulação computacional. Então, elas vão implementar a ideia, né, de que o mundo pode ser modelado por meio de múltiplos agentes distribuídos, cada um seguindo regras simples de comportamento. Né? Então, a modelagem baseada em agentes vai falar assim, ó, não precisa de complicar demais. Se a gente entende como uma pessoa funciona, beleza, a gente faz vários agentes e estuda o fenômeno. Então, a partir de regras simples, para os agentes individuais, a gente vai observar o resultado, né, a partir da interação entre esses agentes e o ambiente. Esse slide ficou tortão. Ah, não, é porque vai aparecer. Então, quando a gente faz modelagem baseada em agentes, né, eu já vou descer os níveis aqui, a gente está tentando pegar o mundo real, as pessoas, as interações, né, quem é da biologia aí, né, os elementos da natureza, né,
Se você estuda a parte animal, né, os grupos de animais dentro da natureza, questão da presa do predador, você está pegando o mundo real e transformando esse mundo real em agentes computacionais, né, que podem ser heterogêneos, então os agentes não precisam ser iguais, cada agente pode ter sua característica própria. Você tem interdependência entre os processos, então você pode ter fenômenos da física junto com os fenômenos da biologia, né, todos atuando dentro de um mesmo ambiente computacional e gerando resultados que vão refletir na realidade, né? Dinâmicas fora de equilíbrio, então a gente não necessariamente, quando a gente começa a simulação, a gente sabe o que vai acontecer. Então não necessariamente o nosso modelo vai convergir sempre, ele pode apresentar oscilações e ficar oscilando para sempre, ou ele pode convergir. A gente consegue dar conta dos níveis macro e micro, né? Principalmente assim, numa perspectiva bottom-up, né? Que seria você partir do micro para poder chegar no macro. E as interações locais aí, né? E a relevância do espaço físico, né? Que seriam o que a gente ganha aí na hora de fazer essa modelagem. O Eliakim Monteiro aqui, ele está perguntando se o modelo de agentes não leva em consideração a fase de validação. E se o agente utilizado na modelagem é o elemento mais representativo de um conjunto de elementos. Bom, com relação à primeira pergunta, a validação ela vem depois, né? Então você cria o modelo primeiro, e aí depois que esse modelo ele é implementado, né, aí você vai validar esse modelo. Eu vou falar de dois tipos de modelo aqui, cuja validação ela pode ser feita por meio de dados, e uma validação que pode ser teórica, tá? Então, a validação teórica é a que mais causa incômodo para a galera da exatas, porque o povo não aceita que funciona. Né? Mas, por exemplo, se eu quiser modelar como que uma pessoa interage com os posts no Facebook, por exemplo, da perspectiva cognitiva, eu quero criar um agente que vai simular uma pessoa, né, que ela tem um posicionamento político qualquer, e aí ela tem a feed dela do Facebook, e eu quero simular os mecanismos do cérebro daquela pessoa, enquanto ela interage com aquele feed de postagens, né? Bom, a neurociência ainda não chegou num nível que a gente consegue pegar o cérebro e transformar num grafo, por exemplo. Né? Então, o meu modelo ele vai partir do quê? Ele vai partir de artigos científicos da neurociência e da psicologia social, de pessoas que estudaram esses mecanismos e criaram inter-relações entre eles, não necessariamente de forma estruturada. Então, eu vou pegar aquilo e vou estruturar e vou criar o meu modelo. E eu vou partir do pressuposto que meu modelo está validado. Por quê? Porque ele foi validado na literatura. Então, eu usei o especialista para validar o meu modelo. E, gente, isso causa incômodo em muita gente. Né? A outra forma de validar o meu modelo, né, igual eu e a Marisa, por exemplo, a gente está trabalhando com a questão da Covid nas favelas. Então, a gente faz o modelo, né, partindo do conhecimento que a gente tem do espalhamento da doença, das características, né, de um determinado local, e a gente faz a modelagem e simula. Depois que a pandemia acabar, a gente volta e verifica se aquele modelo, se o comportamento dele, se ele se ajusta ao que a gente observou na realidade. Então, aí já seria uma validação, né, baseada em dados. Né? E aí, se não validar, a gente ajusta o modelo, tenta achar onde que a gente errou no modelo para refazer e tentar chegar naquele ponto ali que a gente consegue replicar o comportamento da realidade. A questão do agente ser o elemento mais representativo, a gente tem que lembrar, assim, uma coisa que eu acho que não ficou clara ainda, mas é que na modelagem baseada em agentes, vocês vão ouvir uma cachorrinha doida aí, gente, é porque a campainha tocou, tá? Dentro da modelagem baseada em agentes, tudo é agente. Então, assim, não é que o agente é o mais importante. Na modelagem baseada em agentes, só existem agentes. Então, o próprio ambiente, né, ele é um agente. Então, assim, o chão onde o agente está pisando, ele é um agente. A gente vai ver isso de forma mais clara na hora que for falar aqui da criminologia, tá? Se não tiver respondido, pode insistir, viu, gente? Não tem problema, não. Bom, o que tem sido desenvolvido, né, até hoje com modelagem baseada em agentes? Qualquer cenário onde comportamento em nível micro
afeta o nível macro, pode ser modelado baseado em agentes, tá? Economia, saúde, segurança pública, marketing, né? Divulgação de novas informações, de novos produtos, uso de mídias sociais para organização descentralizada de movimentos sociais. Todas essas... A minha internet parece que tá um pouquinho fraca, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tá, para mim Tá, tá só tranquilo. porque apareceu uma notícia aqui falando que estava meio ruim, mas enfim. Bom, agora o exemplo mais legal assim, que eu gosto de dar quando eu falo de modelagem baseada em agentes é o uso de Hollywood, né? O uso que Hollywood faz da modelagem baseada em agentes e ninguém fica sabendo. Então, por exemplo, esse modelo do Boyd, que é o modelo dos pássaros que a gente viu alguns slides para trás, que é um modelo que descreve as regras que definem como que os passarinhos voam em nuvens sem bater um no outro, né, e de forma sincronizada. Esse modelo ele foi utilizado, né, no Batman Return, né, que é um dos filmes da última trilogia do Batman aí, para definir a computação gráfica, né, que simula os morcegos, por exemplo, quando o Bruce cai na cisterna e os morcegos saem voando, né, em torno dele sem bater nele, o algoritmo, né, que está por trás da computação gráfica ali, ele é um modelo baseado em agentes, onde cada morcego é um agente separado, que segue determinadas regras, né, baseadas nesse modelo de Boyd, e que vai definir, né, para onde que o morcego vai, né, sem que eles se choquem, e por aí vai. Interessante, nesse modelo não tem um líder central, então cada agente tem autonomia de tomar a decisão da forma como quiser, né? Eles não sabem onde eles devem estar a todo tempo, então o morcego ele não é programado anteriormente, assim, ó, no segundo 10 você vai estar nessa posição, né? Não existe isso. O processo não é determinístico, tá? E os pássaros, né, eles tomam decisão baseada na informação local. Então isso é interessante porque a gente consegue ver aí, né, aplicações para além da ciência, né, da modelagem baseada em agentes. Mas como a gente é cientista, né, a gente gosta de livro, né? Então, exemplos, né, ecologia. Hoje, os dois pesquisadores, que é o Grimm e o Railsback, que são um dos mais referenciados na parte de modelagem baseada em agentes, são dois ecologistas. A gente tem modelagem baseada em agentes na economia. E esse livro mais à direita aí é um livro de modelagem baseada em agentes na competição entre partidos. Então, é uma modelagem baseada em agentes para definir como que é a disputa entre partidos dentro de um ambiente político eleitoral. Olha só que o cara escreveu um livro inteiro sobre isso, né? Fantástico. Além disso, a gente tem modelagem baseada em agentes para ciências sociais, né? E é uma área que eu gosto muito de estudar. A gente tem modelagem baseada em agentes para sonegação de impostos, né? Então, para o nosso amigo Ricardo Eletro aí, né, para entender como é que funciona essa questão aí do tax evasion, né? E a gente tem modelagem baseada em agentes hoje que integra, inclusive, na informação geográfica, trazendo os elementos dos mapas geográficos, né, de uma cidade e tudo mais, para dentro do modelo, e aí cada ponto da cidade se torna um agente também. Então, né, fantástico. E um livro que não tinha nessa área de modelagem baseada em agentes... Oi, Marisa. Só dando esse exemplo que você colocou aí, né, com as referências geográficas, né, do exemplo da modelagem, do artigo que a gente está fazendo agora também para a Covid, mas para a parte das escolas. Acho que é um exemplo palpável, assim, que fica bem claro, né? Uhum. Se quiser comentar um pouquinho, acho que traz bastante, assim, a coisa real para né, para eles visualizarem, assim. Eu vou dar o exemplo da escola, tá? Ah, então tá. Tá bom. A Marisa tá dando spoiler aí, mas não tem problema não. Mas a gente vai ver a aplicação disso, tá? Eu vou mostrar agora. Na hora que falar de criminologia, vocês vão entender isso aí de forma, assim, muito clara. E o livro que não tinha, que é uma modelagem baseada em agentes na parte de teoria criminal, né? A gente vai lançar. Então, eu sou parte desse livro. A gente acabou de fechar um capítulo, eu e a Charlotte Herrickson, né, que é uma pesquisadora da Universidade Livre de Amsterdã.
E o nosso capítulo, ele basicamente faz um estudo, né, dos roubos de rua. Então, a gente tentou fazer uma modelagem que replique o aspecto temporal dos roubos de rua na cidade de Lavras, mais especificamente aqui no centro da cidade. E aí, para não ficar muito vago, né, e muito teórico, eu vou dar o modelo, como que a gente fez, né, para vocês entenderem aí como que essas teorias todas que eu usei até o momento, como que elas são aplicadas na prática. Então, esse capítulo 6, o título dele, né, criando um padrão temporal para roubos de rua usando modelagem baseada em agentes e dados, né, de uma cidade pequena no sudeste do Brasil. Eu contei com a colaboração da Polícia Militar de Minas Gerais, então assim, eu fui muito feliz de conseguir os dados. E os dados da Polícia Militar de Minas Gerais, eles são fantásticos, porque em vários estados, né, quando acontece algum crime, alguma coisa, eles levam a pessoa para a delegacia para lá fazer o registro. A Polícia Militar hoje, eles usam, cada policial tem um celular com o aplicativo da PM, e quando ele vai ao local, ele faz o registro lá. Então, quando o registro fica armazenado, você tem a latitude e a longitude de onde aconteceu e o horário, assim, de uma forma muito precisa. Então, esses dados, assim, preciosíssimos para quem é cientista de dados, para quem gosta de mexer com essa área, né? E aí, o que a gente fez? A gente partiu de um modelo, né, que foi proposto em 1979 pelo Cohen e Felson, que eram dois cientistas sociais. E esse modelo, ele basicamente diz o seguinte: um evento de crime, ele acontece quando 3 fatores eles contribuem para esse evento acontecer. Então, para um crime acontecer, você precisa de um ofensor, né, um criminoso que tenha a intenção de cometer o crime. Você precisa de ter um alvo que seja adequado e você precisa de ter a ausência de um guardião capaz. Esse guardião capaz pode ser um policial, né, que está vigiando a área ali, pode ser um grupo de pessoas, né, que está no mesmo local, então isso pode inibir a presença, a ação do criminoso, pode ser uma câmera, né? Então existem vários guardiões capazes aí que são fatores que inibem, né, o criminoso de executar o ato que ele está intencionando cometer aí. Então, em 2010, né, o Tibor Bowles e a Charlotte Harrison, né, que são pessoas assim super queridíssimas minhas, eles fizeram um modelo bem simples, com 3 pontos só, para tentar entender como que funciona a questão do hotspot, né? Como que, por exemplo, a gente tem a impressão de que se a gente colocar a polícia, por exemplo, na favela, né? Então, se a gente começar a encher a favela de polícia, né, o tráfico de drogas vai acabar. Na verdade, a gente já sabe, né, via teoria criminalística, né, e esse estudo dos hotspots, que quando você coloca muita polícia num lugar só, o que acontece é que o crime ele simplesmente se desloca geograficamente para outro local, né, ele não acaba. Né, a não ser que você consiga colocar a polícia em todos os locais, o que é impossível de ser feito. Mas, enfim, eles criaram esse modelo, né, que seria um triângulo, e esse triângulo seriam 3 pontos no mapa. Então, se você tem uma pessoa que está num ponto e ela está percebendo que aquele lugar está ficando muito perigoso, ela se desloca para um ponto que o lugar é mais seguro, por exemplo. E o bandido que está no mapa, claro, ele vai tentar procurar um lugar que favorece a ação criminosa dele. Bom, o que eu fiz? Peguei os dados da Polícia Militar, fiz a limpeza dos dados, né? Então, esse mapa da esquerda aí, os pontos amarelos, né? Cada linha, né, seria uma entidade, né, no meu banco de dados. E aí, onde tem amarelo é porque está faltando o dado, né? Então, quer dizer que está faltando dado. Se vocês observarem bem, o que mais está faltando dado é essa coluna mais à esquerda, que é a coluna do bairro. Mas não tem problema porque eu tenho a latitude e a longitude do crime, né? Então, assim, repare que os dados da Polícia Militar de Minas Gerais, para quem é cientista de dados, eles são maravilhosos. A perda de dados aí é mínima, mínima, né, comparado com outras bases aí. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o mapa de Lavras, que vocês podem ver no canto superior direito aí, isso aí é uma região do centro de Lavras, no OpenStreetMap, né, trouxe ele para dentro do meu programa, transformei esse mapa num grafo onde os pontos são esquinas ou pontos importantes nas ruas
né? E as arestas são as ruas em si, né? Então, se você tem uma ligação entre duas esquinas, tem uma rua ali presente. Os pontinhos vermelhos seriam as pessoas, né, andando na rua. E aí eu fiz uma análise, né? Eu primeiro peguei o total de lavras, depois eu peguei só os roubos de rua, porque eu queria saber os roubos que acontecem nas ruas, e depois eu peguei os roubos nas ruas dentro desse mapa aí. Então, né, aqui a gente tem os roubos em Lavras, né, entre 2014 e 2018. Lavras é uma cidade segura, tá? Tá entre as 10 cidades mais seguras no Brasil. Então a gente tem assim um número até baixo, né, de assaltos à rua. E aqui a gente tem, né, o horário onde os roubos aconteceram. Então repare, gente, voltando naquele papo de validação, né, são esses dados que vão validar o meu modelo. Né? Saber se quando eu rodo o meu modelo com os meus agentes individuais, se os crimes vão acontecer no mesmo horário. Então aí eu fiz a janela deslizante também, para entender que horário que os crimes acontecem mais, né, a separação por roubo de rua, roubo dentro do mapa. E aí, né, validei, né, mostrando que mesmo quando eu pego os meus dados e seleciono um subgrupo menor, ainda assim o padrão é idêntico, então não tem diferenciação no padrão aí. E aí fiz o meu modelo, né? Então vocês podem ver que os verdinhos são os cidadãos de bem, né? E os vermelhinhos aí, nenhuma referência ao PT, né? Os vermelhinhos aí seriam os agentes, né, que intencionam em cometer um crime. Hoje em dia, até para usar cor, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que se explicar, se justificar que a gente não está traçando nenhuma ideologia, etc. Né? Não, e assim, se tem um daltônico aqui na sala, essa correção eu aceito. Porque o vermelho e o verde aí, para quem é daltônico, eu lasquei com eles agora. Tem. Vitor, o que você tem a nos dizer? Pois é, desculpa, Vitor. Eu comecei a me atentar sobre essas coisas agora. Eu estou mudando os meus gráficos, mas Vitor assim, tá tadinho, ele riu ali. Foi mal. Né? Bom, então o que o meu modelo ele fala? Tá, vamos entender aqui. Quais que são os agentes desse modelo? Os agentes são os cidadãos, os ofensores e o mapa. Então, cada vértice daquele mapa ali, ele é um agente também. Por quê? Porque ele é o ambiente onde o agente está naquele momento. Então, o vértice ele vai ter uma variável que é chamada de atratividade. Essa atratividade é o quão atrativo é aquele local para a ação do criminoso. Então, essa atratividade depende da densidade do local, ou seja, quantas pessoas estão naquele local, e do nível de iluminação. Então, repare que a gente começou, né, a dar forma para o modelo. Então, eu criei, né, os modelos matemáticos, né, por trás disso. Esse aqui não é igual ao ML, né, que é só os bonequinhos, a gente tem que fazer a parte matemática também. Mas então eu defini o seguinte, se não tiver ninguém no local, o local é zero atrativo para o criminoso, porque não tem ninguém para assaltar lá. Né? Se tiver uma pessoa sozinha, eu acho que é um ambiente ideal, e à medida que o número de pessoas vai aumentando, né, a atratividade vai diminuindo também por causa do volume de pessoas. Só reforçando aqui que eu estou falando de roubos, né, com coação, com uma arma, onde a pessoa tem que parar o indivíduo e coagir a pessoa a dar os seus bens para o bandido. Né? A iluminação aí eu usei mais ou menos a hora do dia. Né? Futuramente eu pretendo mensurar na cidade o nível de iluminação pública também, para a gente saber quais locais são escuros e favoráveis aos criminosos. E aí eu criei essa variável alfa aí, né, que é a equação de baixo, que é uma combinação entre a iluminação e a densidade, para me dar um nível de atratividade de cada vértice V na unidade de tempo T. Certo? Bom, o número de pessoas nas ruas e o número de ofensores nas ruas também tem que ser modelado. Então, eu compreendi, né? Eu fiz uma sinoidal que entende que as pessoas começam a sair de casa por volta de 5, 6 horas da manhã, né, para trabalhar, e a gente tem um pico, né, onde o máximo de pessoas vai ser ali no meio da tarde, por volta de 2 horas da tarde, por exemplo.
né? E aí, depois das 6, 7 horas da noite, esse número de pessoas vai diminuindo e o número de ofensores vai aumentando à medida que vai ficando mais escuro também. Então, eu fiz uma dinâmica, né, para a gente ter o número de pessoas na rua. Então, repare, gente, esse é um modelo inicial. Alguém poderia criticar e falar assim, pô, mas uma sinoidal não representa bem. Eu concordo. O difícil é você conseguir dados, por exemplo, de quantas pessoas tem no centro de Lavras, entendeu? A cada 10 minutos do meu dia. Mas a gente está correndo atrás para coletar esses dados também. Assim que tiver coletado, aí o modelo vai ser aprimorado. E aí, cada cidadão ele tem um nível de atenção. Tá? Esse nível de atenção ele é importante, né, porque alguns teóricos da área de criminologia, igual o Barker, aí, ele já vem detectando, por exemplo, que o nível de atenção das pessoas ele muda de acordo com o local que elas estão. Então, olha só, por exemplo, ele fala que, dado que a maioria das pessoas são atacadas, né, numa distância pequena das casas delas, isso ele está falando baseado em base de dados que eles coletaram em Chicago, o nível de alerta e de atenção nas jornadas para casa deveriam ser promovidos, né, de forma que as pessoas não caiam na armadilha de acreditar que porque eles estão numa área familiar, né, perto da casa delas, que elas estão necessariamente seguras. Então, por conta disso, a gente criou, né, um nível de atenção do indivíduo. Então, esse nível de atenção do indivíduo, ele depende da atratividade do local. Então, a atratividade do local afeta o bandido positivamente e o indivíduo negativamente. Então, quanto mais atrativo para o bandido, menos atrativo para a pessoa. E esse nível de atenção, ele tem uma característica temporal. Então, assim, o meu nível de atenção, ele não cai de uma hora para outra, né? Ele vai caindo com um fator de velocidade aí, né, que se relaciona a essa atenção. E aí eu criei uma equação que vai definir, né, o alerta, né, o awareness de cada citizen, né, a variável C, que está no vértice V em cada tempo T. Então eu fiz a equaçãozinha aí para poder medir. E aí, gente, assim, o bandido ele também vai se aproveitar disso, né? A pessoa que está menos alerta, geralmente ela se torna o alvo mais provável do roubo. Então, o mecanismo de execução de roubo do bandido, ele baseia-se na atenção da pessoa e na motivação do bandido, tá certo? Então, eu criei também dentro do agente, que é o bandido, um nível de motivação. Então, o bandido acabou de cometer um crime, ele já não vai ficar louco para cometer outro logo em seguida, né? Às vezes ele só cria aquele dinheiro ali para comprar droga ou para poder suprir alguma necessidade individual que ele tinha. Então, ele vai esperar um tempo para poder se colocar em risco para poder cometer outro roubo, né? E aí, esse é o mecanismo dele aí. O que a gente fez para validar o modelo, né? A gente queria validar, nesse primeiro momento, só o aspecto temporal. Então, a gente queria que, quando a gente colocasse todos esses agentes espalhados no nosso ambiente computacional, que quando a gente coletasse os dados de um ano de simulação, os crimes fossem ocorrendo nos mesmos horários, na mesma proporção que a base de dados da polícia. Então, a gente criou, né, ajustou alguns parâmetros aí, né? Então, a gente ajustou um limiar de motivação para o bandido tentar cometer o crime. Então, a motivação do bandido vai de 0 a 1. Então, quando é 1, tipo assim, o bandido está louco, está 100% a fim de cometer o crime, e quanto mais próximo de 0, ele está menos motivado. A gente ajustou o fator de velocidade na mudança de atenção do cidadão. Então, para o cidadão não ficar oscilando demais a atenção dele também, né, quando ele muda de um local para o outro, para ser uma coisa mais contínua também, né, mais realista. E o fator de velocidade na mudança da motivação do agente ofensor também. Ao ajustar esses parâmetros, né, a gente chegou nessas variáveis aí. A gente rodou essa simulação com um pico de 10 mil pessoas no centro da cidade e com um pico de 10 ofensores, né? Então a gente tem 10 bandidos em 10 mil, uma população de 10 mil, a gente considerou isso razoável porque Lavras hoje tem 100 mil habitantes, então a gente está considerando uma fatia pequena da cidade, né? Que seria o centro ali, a gente considerou que no pico 10% da cidade está concentrada ali. E aí o algoritmo achou essas variáveis aí. Esse é o gráfico, né, que contrapõe os valores empíricos com a simulação. Então, o mais transparente aí, roxinho, né, seriam os dados empíricos, e o vermelhinho, as barras mais sólidas, seriam
os valores da simulação. Então, repare que a nossa simulação ainda não é perfeita, mas ela segue o padrão, né? Tirando 2 horas da manhã, que tem uma diferença aí maior, né? Em horários como, por exemplo, 6 horas da manhã, 1 da tarde, 7 da noite, 10 horas da noite, meia-noite, são horários que, assim, o nosso modelo ele deu conta de quase bater, assim, 100% em cima do que os dados eles têm para a gente, né? E, bom, esse foi um trabalho inicial. A gente ainda tem muita coisa para evoluir nesse modelo, né? A próxima etapa é tentar fazer agora com que os agentes cometam os crimes nos mesmos locais da base de dados, né? Que é um desafio enorme, mas a gente está aí para isso, né? Se não for para poder quebrar a cabeça, não tem graça. O Vitor está perguntando aqui, né? O que você faz com dados que saem desse padrão? Eles são excluídos ou você os trata, né? Bom, Vitor, a gente limpou os dados, assim, basicamente o que a gente eliminou da nossa base foram os dados onde a gente não conseguia, por exemplo, dados que estavam faltando o horário do crime, por exemplo. Esses dados eles não tinham como ser aproveitados porque a ideia é fazer o padrão temporal da coisa. Se a base de dados está faltando o horário, né, e a localização do crime, aí já não serve para a gente, entendeu? Mas eliminar dado nesse sentido aqui não convém, entendeu? Porque, por exemplo, 2 horas da manhã é o pico, né? Vocês estão vendo aí que é o horário onde acontecem mais roubos. Talvez, se eu incluir no meu modelo algum fenômeno, como por exemplo, as pessoas voltando da balada à noite, o meu modelo ele não tem, por exemplo, a vida noturna da cidade, entendeu? Ele considera só o horário de trabalho das pessoas, ele considera que depois de 7 da noite as pessoas vão estar em casa. Se eu incluir no meu modelo a vida noturna e rodar ele futuramente, talvez o meu modelo consiga prever os roubos de 2 horas da manhã também, entendeu? Então, não necessariamente é os dados que estão problemáticos, geralmente é o modelo que não está explicando direito o que está acontecendo no mundo real, e o desafio é esse, né? O desafio Acho que era nesse sentido, eu imagino, que o Vitor tinha, que o Vitor ele está começando a trabalhar agora muito com essa parte, ele está tratando muito essa questão inicial dos dados, né? E eu imagino que, não sei se, eu acho que foi isso, né, que você estava pensando, Vitor, tipo, se o modelo não se ajustou, o que você faz? Você ajusta o dado ou você ajusta o modelo, né, no processo de validação? Não sei se é... Ele confirmou aqui, Vitor, não tem receita de bolo para isso, tá? Vai depender muito da sua base de dados, vai depender muito do seu modelo. E quem conhece, quem está fazendo é que conhece, né? Então, por exemplo, você pode detectar fragilidade na sua base de dados, que vai te levar a tomar uma decisão de eliminar dados, tem hora. Acontece, né? Outliers, né, por exemplo, você vê que está tendo uns outliers que estão afetando muito a sua base, você pode eliminar, não tem problema. Mas na modelagem baseada em agentes, esses outliers eles não afetam tanto quanto, por exemplo, quando você está mexendo com machine learning, né? Porque quando você está mexendo com machine learning, o modelo que vai ser criado ali ele é totalmente dependente dos dados. Enquanto aqui a gente está partindo do conhecimento de um especialista para criar um modelo e depois verificando se esse modelo faz sentido quando confrontado com os dados. Então são abordagens diferentes também, tá? Bom, isso é uma coisa bem interessante de deixar claro para eles. A gente ainda não começou as aulas de aprendizado de máquina, mas, por exemplo, o Vitor mesmo já... E aqui também tem várias pessoas na turma que já trabalham com aprendizado de máquina. Então, essa é uma coisa muito interessante de ser, eu acho, e que às vezes passa despercebido quando a gente está de cara, assim, na modelagem baseada em agentes, que é essa diferença. No aprendizado de máquina, a gente tem uma base de exemplos, e aí cria-se a gente quer gerar uma função, né, que se ajuste ali e generalize aquele caso, aquele mundo, né, baseado no aprendizado sobre aqueles dados, né? Aqui não, aqui
você desenvolve o modelo, como o Eric mostrou ali, como ele fez a modelagem, criou toda a modelagem por trás, implementa, vai ter uma dinâmica e ele está usando os dados só para validar o modelo dele. Então é diferente, tipo, não é aprendizado de máquina, que é baseado nos exemplos. Aqui não. Aqui é diferente, mas às vezes passa muito despercebido isso quando a gente está começando a ver, assim, dá essa impressão. E repare que assim, eu também usei dados na entrada do modelo. Por exemplo, o mapa é um dado de entrada. Então, por exemplo, se você tem determinados elementos do seu modelo que você já sabe de antemão como que eles funcionam, porque você já tem dados sobre aquelas coisas, então você tem que incorporar eles no modelo. Você não quer, por exemplo, eu não seria desperdício de tempo se eu tentasse, por exemplo, usar modelagem baseada em agentes para prever a distribuição etária, né, demográfica da cidade de Lavras, entendeu? Sendo que eu tenho esses dados no IBGE. Então, esse tipo de informação você injeta no modelo, né? Então cada agente vai ter uma idade. Essa idade, a distribuição dela nos seus agentes, depende de dados que você já tem. Agora, por exemplo, o que eu quero aqui é fazer um modelo que me dê o padrão temporal. Eu já sei o padrão temporal. Mas por que é interessante eu querer prever o padrão temporal por meio da modelagem? Porque esse modelo ele é para prever futuros crimes. Então, simplesmente só pegar o que a gente já sabe e colocar nele não é o que a gente quer. A gente quer que, além de entender o contexto, a gente quer que ele seja utilizado para que a gente saiba no futuro aonde e quando os próximos crimes vão acontecer. Né? Que é uma ideia meio assim, utópica, né? Bem ficção científica, mas a gente tenta, né? Vai que dá certo. Beleza. Então agora agora eu vou mudar um pouquinho de contexto, tá? Só para a gente ver um outro exemplo aí de como que a gente pode aplicar essas ABNs. Eu vou fazer propaganda, que eu sempre faço merchan da minha tese, né? Que ela ela se tornou um livro, mas não se tornou, né? Porque não dá para comprar na Amazon, mas quem quiser o PDF está disponível na internet. Se vocês quiserem depois também eu posso passar para a Marisa e ela compartilha com vocês. Mas o meu trabalho durante o doutorado foi nessa parte de modelagem, do espalhamento de comportamento, percepções e emoções em redes sociais. E a técnica por trás disso ela é modelagem baseada em agentes pura, tá? Então, né, o contágio social que eu trabalho aí é esse contágio onde você tem dois indivíduos se relacionando e um indivíduo vai afetar o outro de alguma forma. Então, vamos dizer assim, né? É o marido que ficou em casa tomando conta das crianças o dia inteiro, né? Para a mãe dar uma saída e dar uma respirada. E aí, no final do dia, a mãe voltou, depois de tomar um vinho com as amigas, né? Toda feliz. E o marido tá todo estressado, né? Tipo assim, meu Deus do céu, por que eu fui dar essa ideia, né? E aí a mulher chega em casa toda feliz e o marido tá extremamente irritado. E aí, tadinho, né? A esposa, depois de 2 minutos interagindo com o marido, ela já tá irritada de novo, porque assim, o cara acabou, né, com o humor dela. Isso é contágio social. Né? São alterações, né, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento, que podem ser de curta duração, né, pode ser de curto prazo ou a longo prazo, mas que são frutos, né, das nossas interações. Então, esse modelo aí é um modelo que eu gosto muito de ilustrar, né, que são duas pessoas interagindo, e aí repara que existem alguns fatores aí que afetam esse tipo de fenômeno. Então, né, repara aí, né, que se a esposa chegou em casa, mas ela, tipo assim, ela falou assim, hoje ninguém vai acabar com o meu dia. Ela configurou a cabeça dela para não deixar ninguém acabar com o dia dela, ela não vai se deixar ser afetada pelo humor de ninguém. Então, as chances dela ser afetada pelo marido são menores. De outra forma, o marido também pode ser um cara mais consciente, né? O cara pode falar assim, não, eu tô de mau humor, minha esposa vai voltar legal, eu vou deixar ela ficar no humor dela. Então, ele segura mais e ele não se expressa tanto, então isso também vai afetar. A esposa vai se sentir menos irritada, né? Tô dando um exemplo bobo aí, mas né, acho que é para ilustrar o que acontece. E aí o nível o canal, né? A força do canal. Então, se você está falando de uma família, é claro que os vínculos são mais fortes do que a pessoa que você acabou cruzando no metrô, por exemplo, né? Ou aquele amigo seu que você vê uma vez por semana. Então, o nível
da interação também afeta aí. O fato é que quando você tem duas pessoas se afetando e você extrapola isso para um grupo de pessoas que estão conectadas por meio de uma rede, a gente tem o que a gente chama de contágio social em redes sociais. Então, o espalhamento de ele pode ser distribuído, né, para uma rede como um todo. E hoje em dia acho que vocês conseguem visualizar isso muito bem, né, porque a geração de vocês, mais do que nunca, né, é uma geração que usa muito a internet para se comunicar também. E vocês sabem o quanto que a internet afeta, né, o nosso dia a dia. Ô, Eric, acho que é só bom. Ah, tá, desculpa te interromper, mas só essa questão da rede social, que foi a mesma coisa que quando eu comecei a trabalhar com você, eu não sabia, né? Que essa questão da diferença de mídia social e rede social. Então, você estava me explicando um negócio de rede social e eu falando, gente, esse Eric tá louco. O que ele tá falando de Facebook, de Twitter? O que isso tem a ver com o que ele tá falando? Ele tá falando de Covid, ele tá falando de rede social. E aí que eu fui aprender que mídia social, que é Facebook, Twitter, etc., e rede social é outra coisa, né? Então, eu imagino que como eu fiquei boiando naquele dia, talvez muita gente pode estar tendo essa interpretação agora, né? O termo redes sociais, gente, ele vem da sociologia. É um termo que foi cunhado lá por volta da década de 50, 60. Então, antes de eu nascer, já existia rede social, né? E hoje, assim, como a gente adotou, né, o termo rede social popularmente para falar sobre Facebook e tudo mais, muitas vezes vocês vão se assustar quando você pega um periódico, por exemplo. Nossa, esse periódico é super interessante. Aí tá lá, tipo assim, espalhamento de depressão em redes sociais. Aí você chega lá, não tem nada de Facebook, não tem nada de Twitter, tem só um monte de grafo, né? Com os nós e as arestas e dado coletado via questionário. Você fala assim, meu, o cara viajou. Não, não é, porque redes sociais é um termo da sociologia, né? E, por exemplo, essa sala que a gente está agora é uma rede social, né? No ponto de vista de que a gente tem, né, pessoas interagindo, e não é a tecnologia, não é a plataforma que a gente está usando que faz ela ser uma rede social. É o fato de que nós somos seres sociais que estamos interagindo, né, usando uma plataforma. Então, quando eu falo de contágio social aí, eu vou ilustrar. Bom, gente, aconselho demais que vocês leiam isso aqui, tá? Esse livro aqui chama Conectados, né, Connected. É um livro escrito pelo Christakis e o Fowler. O Christakis, ele é um médico, epidemiologista também, e eles estudaram uma base de dados americana de 30 anos, né, para chegar em conclusões como assim, se você se casa com uma pessoa que é obesa, por exemplo, né, as chances de você se tornar obeso também aumentam em 23%. Né? Se você não é fumante, você começa a frequentar um grupo de amigos que são fumantes, né, você tem tipo 30% de chance de fumar também. E aí o livro ele vai explicando que isso vale para tudo, gente. Uso de preservativo, uso de drogas, atividade física, depressão. Então ele vai mostrando vários elementos da nossa vida que muitas vezes a gente não percebe, mas eles são vinculados, né, às nossas relações com outras pessoas. Então ele vai criar o subtítulo do livro, né, como que os amigos dos nossos amigos afetam tudo que a gente sente, pensa e faz. Né? E é interessante porque é um livro, gente, de ciência de dados. Então ele usa dados para poder mostrar, né, como que os dados eles foram coletados, né, então são questionários que foram aplicados em milhares de pessoas, e quem aplicou o questionário, eles se preocuparam em captar a rede social, que é basicamente perguntar no questionário quem são seus amigos, quem que é seu pai, quem que é sua mãe, quem que são seus parentes, com quem você interage mais, né, e aí depois eles montaram a rede. O Eliakim, desculpa, Eliakim, eu acabei esquecendo de te responder. Ele está perguntando se esse modelo de contágio social pode ser utilizado por reconhecimento de expressões faciais. Pode e já é utilizado, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. A polícia da Holanda, né, a Charlotte, ela tem um projeto que ela trabalhou com eles para, por meio de reconhecimento facial, detectar numa multidão, por exemplo, um protesto. Você tem uma multidão lá. Aí, desse protesto, você tem uma câmera capturando as faces das pessoas. E aí, pelas faces, né, você consegue determinar o sentimento que essas pessoas estão tendo durante o protesto.
E aí você consegue detectar se esse sentimento está se espalhando, de forma a prever, por exemplo, atos mais violentos ou escalada de raiva no meio da multidão, né? E aí, gente, assim, eu não vou entrar na discussão ética da coisa, tá? Não vou, porque dá mais 3 horas de aula. Mas assim, eu estou te falando assim, falando para vocês coisas que já são estudadas, implementadas, né, que combinam essas coisas todas aí. A Carmen está falando que em treinamentos empresariais, eles indicam que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor mais próximo, né? E a gente tem até aquela... junto com isso ainda tem aquela noção de small world, né? O mundo pequeno, né? Que você se conecta a qualquer pessoa no mundo, né? Por até 5 ou 6 passos. E aí o Facebook fez o cálculo e no Facebook acho que é 2,8 e tudo mais. Então, assim, já existem várias teorias hoje que mostram que nós estamos muito conectados, né? E essa teoria de contágio social, ela vai nessa linha aí, viu, Carmen? Que é aquela ideia de que as pessoas com quem você interage mais, elas afetam a gente muito mais do que a gente desejaria que elas afetassem, inclusive, né? Então, quando sua mãe falava para você pequeno, assim, né? Não fica andando com fulano de tal, não, né? Sua mãe já sabia de contágio social antes de você, entendeu? Ela já estava querendo que você se tornasse uma pessoa que fosse influenciada, né, por um grupo que não te permitisse ter maus hábitos aí. Então, né, a situação ela é bem interessante. Bom, eu fiz um experimento, né? Quando você é uma influência, essa é uma boa, né? Porque é o seguinte, eu já filosofando um pouquinho em cima do problema, né? Eu já me peguei pensando muito que, assim, a gente precisa também de influenciar positivamente as pessoas. E se a gente tem a consciência do contágio social, se a gente entende como que esse processo funciona, quando a gente se coloca numa situação, a gente já vai, né, com a cabeça preparada também para que a troca de informações, né, para que a troca de conhecimento, de vida e tudo mais, porque ela tem um fluxo mais assim, a gente influenciando positivamente do que se deixando influenciar negativamente, né? Mas é por aí. Ó, esse trabalho que eu fiz em 2015, ele virou um artigo também que eu publiquei na Social Informatics. O que eu fiz? Eu peguei uma turma que eu estava dando aula, que eram 25 alunos, e uma das meninas que estava nessa turma foi minha orientada de mestrado, e aí eu pedi ela para poder... Lá na Holanda o povo tem dinheiro, então a gente comprou um Fitbit para cada aluno. Olha só que viagem o negócio, né? Na época era caríssimo o negócio, estava acabando de ser lançado. Então a gente comprou um Fitbit, que é aquele rastreador de atividade física, deu para a turma inteira, então eles ficaram carregando o Fitbit com eles por vários dias, e aí eu mapeei por meio de questionário quem era amigo de quem. Então a gente perguntou assim, quem é seu amigo? Quem que é só seu colega? Quantas vezes você fala por telefone com essa pessoa? Quantas vezes você fala por Messenger com essa pessoa? Quantas vezes você fala usando o WhatsApp? Se você encontra essa pessoa para sair para balada, né? Fizemos um monte de perguntas. E aí mapeamos a rede das pessoas. Então essa rede aí é a rede dessa sala. Vocês podem ver que tem um nó central aí, né? O EXP1 aí, que seria o participante 1, né? E ele é o nó mais conectado e os outros já são mais distribuídos. E tem um nó sozinho aí, né? O 13 aí, que é um... Então, é uma rede que representa, assim, os graus é uma logarítmica, né? Ficou bem legalzinho até o trabalho. E usando esse modelo de contagem social, a gente conseguiu prever que em um mês, tipo assim, a gente sabia se a pessoa ia melhorar ou piorar o nível de atividade física dela, só baseado nas relações. A gente conseguiu explicar esse comportamento em 87% dos casos, né, usando esse modelo. Foi um resultado assim, maravilhoso para quem estava querendo publicar o primeiro artigo, né, que era eu no caso, e que convergiu aí. Depois a gente pegou uma base de dados de uma empresa enorme lá na Holanda, né, eu não posso falar o nome por questões de contrato, então a gente pegou uma base de um ano, de 5.000 pessoas, que estavam usando um dispositivo rastreador de atividade física também dessa empresa e que tinham tipo um Facebook da empresa para o dispositivo onde elas podiam fazer amizades e ver, tipo assim, se a pessoa está... Tipo assim, você conseguia ver os seus amigos,
o nível de atividade física deles. E a ideia é o seguinte, as pessoas podiam aderir à comunidade ou não aderir à comunidade, e a intenção era verificar se as pessoas que aderiram à comunidade, se elas tiveram um aumento na atividade física delas maior do que as pessoas que não aderiram à comunidade. E aí, se você olhar o gráfico aí, a linha azul é a regressão linear dos dados das pessoas em comunidade. E a linha vermelha é das pessoas que não estão em comunidade. A linha azul é de cima, tá? E a linha vermelha é de baixo, para quem não consegue distinguir. O Mané aqui fez as cores bem, né, de forma bem pensada, então... Não, gente, mas você sabe que isso é interessante porque eu nunca tinha pensado nisso. Depois que a gente começou a trabalhar com o Vitor, e a gente começou a pensar melhor sobre essas coisas, mas não é uma coisa que a gente pensa, né? O azul e vermelho é tranquilo, ele está falando aqui. O Vitor tem uma... Eu nunca lembro quais são as cores, então os gráficos. Ele falou assim, nossa, olha isso aqui, não tá super... Daí a gente olha, nossa, mas tá tudo igual, Vitor. Mas Então, gente, repara só, olha só, no grupo de 5.000 pessoas, quem estava em comunidade melhorou a atividade física e quem não estava em comunidade piorou. Loucura. Né? Eu usei modelo baseado em ADA. Então, a gente tinha os dados, gente, de 1.000 escolas na Holanda, de zilhões de crianças. E esses dados eram coletados via celular. Então, olha só, os bonitão, eles pegaram e deram um celular para cada criança. Contrataram uma empresa para fazer um aplicativo que o celular só deixava a criança acessar aquele aplicativo, que era o aplicativo da pesquisa, e as crianças chegavam na escola, colocavam o celular no escaninho delas, então elas não podiam usar durante as aulas, né? E aí eles coletaram os dados, eles pediam às crianças, por exemplo, tipo assim, você está almoçando agora? Tire foto do seu prato. Aí a criança ia lá e tirava foto do prato dela. Aí as fotos já passavam por um sistema de aprendizagem de máquina que já falava quantas calorias tinha naquele prato. Tipo, é o nível de pesquisa que a galera faz lá. Tipo... E aí eu recebi os dados porque essas crianças também tinham um dispositivo de rastreio de atividade física. Então eu sabia o nível de atividade física das crianças no começo e eu sabia quem que era amiga de quem. Qual que era o coleguinha que era o coleguinha chique da sala, que todo mundo queria ser igual a ele. Né, quem que era o nerd, quem que era o esportista. Então, eu construí a rede social das crianças, eu sabia o nível de atividade física delas, e aí eu rodei, né, o modelo de contagem social para prever qual seria o nível de atividade física do grupo, né, depois de um tempo. E aí a gente aplicou, né, alguns algoritmos para detectar assim, beleza. O que acontece se eu pegar uma criança dessa sala e ensinar ela a contagiar os coleguinhas para eles comerem menos porcaria e comer mais comida saudável. E aí a gente começou a ver quais os algoritmos de seleção das crianças que era melhor. Então a gente usou métricas de redes sociais, então a gente tentou ver o que acontece se você pegar os nós mais centrais, os nós que tem o eigenvector, né, a centralidade eigenvector é maior. Né? Aí a gente fez o seguinte, e se a gente pegar as crianças que são mais vulneráveis, as crianças que têm, né, um índice de massa corporal maior, por exemplo, as crianças que têm mais chance de ser obesas, e se a gente pegar as crianças que estão melhores? E a gente chegou na conclusão no final do trabalho que você pegar as crianças mais vulneráveis, olha só, não era nem métrica de rede, as crianças mais vulneráveis eram a melhor forma de intervir para você promover um comportamento positivo no todo. Isso é legal porque vai ao encontro do que a Carmen falou, né? A questão de influenciar positivamente. Eu acredito que foi a Larissa que falou da má influência, né? Bom, chegando no final, né? Eu acho que a gente já está próximo aí de 3h30. Eu fiz alguns modelos, igual eu falei com vocês, que são modelos que não tem como ser validados por dados. Então, esse modelo, por exemplo, é um modelo cognitivo para situações de desastre. Então, eu fiz um modelo, olha só, esse modelo é uma viagem. É tipo assim, imagina que você está numa situação, você está trabalhando, e aí você recebe uma mensagem no celular, né, você está lá no Rio de Janeiro, aí você recebe uma mensagem no celular de alguém falando que um tsunami vai atingir o Rio de Janeiro em 5 minutos. Tá? Como que você reage? Né? Você repassa a mensagem imediatamente,
você entra em pânico, né? Qual que é o nível de pânico que a pessoa chega, ou você fala assim, isso aqui é ridículo, isso aqui não faz sentido. Então a gente criou um modelo para tentar explicar nesse fenômeno da perspectiva cognitiva da pessoa, e aí esses nós todos aí, eles são um agente. Então os nós mais à esquerda, eles são os nós de entrada, né? Então são as percepções do mundo, né? As percepções da mensagem. Então quem que é o informante da mensagem? Se o conteúdo da mensagem ele tem um caráter lúdico, ou se ele é uma mensagem séria, né? E aí a parte interna é toda a parte cognitiva. Então o nível de awareness da pessoa, né? Você tem mecanismos de loop aí que são mecanismos que os neurocientistas já sabem que a gente tem, né? De eventos que vão escalando, né? Então quando você recebe uma notícia, por exemplo, extremamente trágica, totalmente inesperada, você tem alguns loops no cérebro que você fica travado neles e você não consegue, tipo assim, nem pensar a respeito de nada mais. Então a gente criou esses mecanismos, eu não vou entrar em detalhe porque é muito grande, mas tem um artigo também. E os nós mais à direita são as reações da pessoa, né? São todos nós aí que depois acaba virando tudo 0 e 1. E aí a gente analisa isso aí. E aí o interessante é o seguinte, se eu quiser, a partir desse modelo, criar um cenário maior, com várias pessoas, o que eu faço? Eu pego esse agente e multiplico ele por 1000. Então essa aqui que é a graça assim, da modelagem baseada em agentes, né? Esse outro modelo foi um modelo cognitivo de posicionamento político. Então é um modelo onde eu tento mostrar assim, por que conservadores não viram liberais e por que liberais não viram conservadores. Né? E um dos elementos principais aí que eu descobri é que o humor da pessoa afeta muito a forma como ela recebe as informações. Eu coloquei o humorzinho aí, fiz até um efeitinho legal aí, né? E mais recentemente a gente está fazendo trabalho, né? Eu, a Marise, mais um grupo de pessoas aí, com a Gabi, né? O Vinícius também ajudou pra caramba aí por um tempo. A gente está fazendo modelagem de espalhamento da Covid nas favelas. E agora, eu acho que vocês já entendem o que é a modelagem baseada em agentes. Então, eu acho que vocês já conseguem até pensar assim, como que você modela o espalhamento de uma doença numa perspectiva de modelagem computacional, né, usando os agentes. Então, cada agente é um cidadão. Esses agentes estão conectados às pessoas da comunidade, do trabalho e tudo mais. E a simulação vai simplesmente replicar as interações físicas dessas pessoas e vai tentar mostrar, né, como que o vírus vai se espalhando, né, considerando que tem uma probabilidade de você ser infectado toda vez que você interage com uma pessoa que está infectada e transmitindo o vírus. Bom, trabalhos... Aí, assim, só para eles, que nem nesse caso aí, por exemplo, a gente usa o modelo matemático de epidemiologia, o SAIR, por exemplo, né, de suscetível, exposto, infectado e removido, que é o modelo clássico epidemiológico, para modelar como é que é o espalhamento do vírus em si. Aí você tem cada pessoa é um agente. Aí, por exemplo, quando aí como que assim, por exemplo, aí tem aqui, isso aqui foi o negócio que o Vinícius fez, né? Cada negocinho desse aqui pequenininho é uma casinha. Quantas pessoas tem dentro de cada casinha? Então, por exemplo, na favela a gente foi em busca dos dados dados sobre as favelas, quantas pessoas têm contato dentro da favela, para onde elas se movimentam, e aí o comportamento, por exemplo, mas como é que vai contagiar uma pessoa para outra? Aí usando os artigos que foram publicados até agora sobre a Covid, de, por exemplo, por quantos dias a pessoa pode ser assintomática, isso é colocado no agente, por quantos dias ela pode transmitir para uma outra pessoa, quantos evoluem para UTI, dependendo da faixa de idade, ela tem uma probabilidade maior. Isso aí a gente foi pegando dos artigos médicos, né, das revistas de infectologia que estão sendo publicadas, para colocar isso dentro de cada agentezinho. Então, assim, você consegue o nível macro, que é a população, como que é o comportamento da população como um todo. Aí você tem cada pessoa com a sua característica, tipo a sua faixa de idade, que local da cidade que ela mora, se ela mora na favela ou não, a faixa de idade, e daí e mais o comportamento virológico através do modelo epidemiológico, né? Então, olha quanta coisa você consegue simular.
Desculpa, só Não, para. mas ótimo, foi uma Eu ótima vejo que intervenção. eu sou muito mais nova na área, estou aprendendo agora, então, tipo, para mim é Aprende aula rápido, viu? também. É aula também, então assim, eu vejo aquelas coisas que para mim no começo era difícil, né, de eu visualizar todo o potencial, então por isso que eu coloco, porque quando a gente já está muito cascudo numa coisa, tudo parece muito óbvio e ainda não é, né, isso que você pode modelar isso na parte de comportamento social, né. É verdade, é verdade. Sim, sim, não, com certeza. O Cleide está perguntando se o modelo utiliza passeios aleatórios, né? Esse modelo da Covid, ele considera que as pessoas ou estão em casa ou estão no trabalho, né? Agora, sim, você pode simular os passeios aleatórios. Então, a gente está tentando aprimorar o modelo, né? E a gente está até agarrado, né, Marisa? Já tem um tempo, já eu tenho que andar com esse negócio também, que a gente foi modelar a região de Copacabana, Ipanema e o complexo do Pavãozinho, e a gente descobriu que com 80 mil agentes demora pra caramba, tipo, demora meses para rodar a simulação. E aí eu tô vendo ainda como é que a gente vai fazer para poder refinar o código. Mas você pode, né? Igual, por exemplo, naquele mapa da criminologia lá, as pessoas estão andando aleatoriamente. Mas futuramente eu espero, assim, ter informação de onde as pessoas moram, onde elas trabalham, de forma que eu consiga pelo menos simular o trajeto de casa para o trabalho, entendeu? De forma que, assim, se a pessoa estiver num ambiente que é propício para o crime, tem um criminoso ali, ela está passando indo para casa ou para o trabalho, ele também vai simular. Né? E aqui também na questão da Covid também, o ideal seria que a gente tivesse a simulação dos ônibus, do transporte público, né? Das interações do supermercado, mas repare que assim, quanto mais complexo o seu modelo vai ficando, mais ele demora também para executar e vai dificultando também até você entender o que está acontecendo. Então a gente às vezes reduz o modelo, né, e tenta colocar assim, os elementos mais relevantes do processo na intenção de buscar compreender o fenômeno de uma maneira satisfatória, né? Não é uma maneira ótima, não é a perfeita, mas seria uma solução aí subótima, vamos dizer assim. Pessoal, estou caminhando para o encerramento, tá? Então, o que a gente tem feito? Né? O que eu tenho feito? A Marisa tem participado em alguns projetos aí. Então, esse contágio da Covid, né? A Marisa já deu uma explanação boa aí sobre esses fatores, né? Que são considerados na hora de estudar a Covid. Isso aí seria o nosso diagrama de contágio, né? Então, a partir do momento que a pessoa foi contaminada, né? Para onde que ela vai? Então, a gente tem essas porcentagens aí, quantas pessoas vão ser assintomáticas, quantas pessoas vão ter sintomas leves, quantas pessoas vão precisar de hospitalização, né, leitos normais de hospital, e quantas pessoas vão precisar da UTI, né, e essas pessoas geralmente elas podem vir a óbito, né, caso elas não tenham a infraestrutura, né, esse aí seria o diagrama que a gente utilizou, do CEIR, né, com as UTIs e tudo mais, seria o fluxo aí de para onde que a pessoa pode ir. Isso tudo, gente, está dentro de um agente, tá? Então a gente criou um agente com essas características, tá certo? Colocou eles no mesmo ambiente e quando roda todo mundo, a gente tem os resultados, né? E as nossas curvas, elas têm seguido muito a tendência das curvas que foram publicadas pelo London College, né? Como é que chama lá? É London College mesmo? Imperial College College. de London, né? E é interessante ver que como você modelando um agente e multiplicando ele, os resultados que você obtém eles são muito próximos do que você tem, né, só fazendo o modelo estatístico. Com a vantagem de que no modelo estatístico você acrescentar heterogeneidade nos agentes é praticamente impossível, porque a fórmula ela é meio rígida, né? Agora aqui não, aqui se eu quiser alterar o número de homens e mulheres, por exemplo, no cenário, é uma variável que você muda lá e aí ele já constrói um cenário totalmente adaptado, né, para aquilo que você está querendo. Né? Se você quer um cenário onde tem mais pessoas idosas, mais jovens, né, e por aí vai. Esse é um artigo que vai sair no Brasnan, né, na Conferência Brasileira de Redes Sociais, que a Marisa trabalhou junto comigo e com a Gabi, que é sobre espalhamento de opinião sobre qual que é o termo que a gente escolheu no final lá? Social distancing, distanciamento social. Tá escrito aí no slide.
Então, a gente tentou simular vários tipos de rede para ver em qual situação e com qual atuação das agências públicas de saúde de um determinado país, né, qualquer, as pessoas se sentem mais motivadas a respeitar o protocolo da OMS. Tá? Então, usando modelagem baseada em agentes também. A gente está trabalhando agora com as escolas em Lavras, então reparei, é um exemplo claro, né, de GIS com ABN. Então, a gente tem um mapa de Lavras aí, os pontos redondos, né, azuis, eles são as escolas, onde as escolas estão localizadas, e na hora de definir os agentes, aonde que os agentes moram e aonde que os agentes estudam, a gente leva em consideração a posição geográfica que o agente está ali, e o número de pessoas por setor sensorial vem dos dados do IBGE. Então, vocês podem ver aí, quanto mais vermelho, né, quanto mais forte, maior a densidade populacional, e se tiver branco é porque não tem quase ninguém, né, e quanto mais claro, menor a densidade populacional. Trabalhos futuros, né? Então eu quero ainda acrescentar a dimensão espacial dos crimes, então essas manchas roxas aí seriam os locais onde os crimes estão acontecendo. Eu quero rodar minha simulação e eu quero que os criminosos cometam os crimes nos mesmos locais que eles cometem no mundo real. Né? Então isso é um desafio aí, eu estou construindo esse modelo no momento. Estou trabalhando com o uso de aprendizagem de máquina também para a predição de eventos urbanos. Tá? Esse é um trabalho que envolve, inclusive, redes sociais e incorpora também a modelagem baseada em agentes, mas eu queria alimentar o meu modelo com mais informações. Eu queria colocar um layer antes de aprendizagem de máquina, onde a aprendizagem de máquina já me dá algumas informações que eu alimento para o meu modelo de forma que reduza, né, a quantidade de fenômenos que eu estou estudando ali, dentro daquela modelagem ali.